Hoje nós vamos dar continuidade na palavra da terceira semana do Alimento Diário, da série A Nova Lei do Reino dos Céus, e o título da palavra dessa semana é Como Andar no Reino dos Céus. Nós vimos ontem sobre a importância de nós termos um coração de acordo com a vontade do Senhor. E Deus deseja que nós sirvemos a Ele dentro da igreja, no seu corpo. E quando nós tocamos no amor de Deus, irmãos, nós também amamos as pessoas. O amor que nós temos é porque Deus nos amou primeiro. O Senhor nos amou. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler juntos o versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Alguém aqui pode dizer que temos de bem, nós ainda temos viver muito egocêntrico. E quando nós vivemos em nós mesmos, é difícil nós demonstrarmos essas virtudes para com as pessoas. Mas nós temos salvação, irmãos. É o Senhor dentro de nós. Uma das principais questões da nossa vida de reino é que nós não dependemos de nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor. O Senhor é a fonte do nosso amor. O Senhor é a fonte da nossa misericórdia. O Senhor é a fonte da nossa compaixão. Nós vimos ontem sobre nós temos um coração alargado. E o andar no reino dos céus é o andar de amar as pessoas. É o andar de amar o Senhor. Estarmos menos cheios de nós mesmos e mais cheios do Senhor. Tem um trecho em Lucas, capítulo 18, que mostra a diferença entre estarmos cheios de si e estarmos pobres de espírito. Estarmos esvaziados de tudo para receber o Senhor como nossa salvação. Lucas 18, versículo 9, fala sobre a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Irmãos, você confia em você mesmo? A lógica espiritual nos diz, nós não podemos confiar em nós mesmos, porque nós sabemos que somos falhos, que nossa natureza é de pecado e nós precisamos e vivemos a realidade da salvação de Deus. Mas, sendo sincero, irmãos, será que nós realmente não confiamos em nós mesmos? Essa parábola é para mim e para você, irmãos. Porque é muito fácil nós direcionarmos as parábolas para os outros e nos retirarmos daquilo que Deus quer falar, porque nós achamos que muitas vezes nós temos razão. Ou que nós estamos certos e que os outros estão errados. Eu tenho certeza, porque eu sou assim também, irmãos, que em determinados momentos da nossa vida, nós confiamos em nós mesmos. Quer seja porque tivemos um certo nível de sucesso espiritual, pode ser porque nós estamos dando frutos, pode ser que na nossa vida profissional nós já tivemos certos resultados, e gradativamente
nós começamos a confiar em nós mesmos. Essa parábola é para nós, irmãos. Porque a nossa base não é terrenal, a nossa base é espiritual. E um dos maiores perigos que nós temos, que gera tudo aquilo que é contrário ao que nós lemos em Colossenses, relacionado a ternos afetos de misericórdia, nós amarmos as pessoas, é que nós nos tornamos muito cheios de nós mesmos. E aí a nossa vida passa a ser uma vida de julgar as pessoas, uma vida de criticar os irmãos, uma vida de achar que a minha maneira é melhor, uma vida de insatisfação. Mas nesta manhã o Senhor está nos dando uma oportunidade para nos arrepender. Continuando no versículo 9, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Justos. Me considerar justo e considerar os outros injustos. E desprezar os outros. Esse é um grande perigo da nossa vida, irmãos. Na vida da igreja, não podemos desprezar os outros. Precisamos valorizar a palavra que nós recebemos. Na vida da igreja, não podemos considerar que nossa justiça é superior à justiça dos outros. Porque Deus é o único que é nosso reto juiz. E aí, a parábola conta uma história de dois homens. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Veja que esses dois homens tinham uma intenção correta de orar. Orar não é positivo? O problema é quando nós não oramos, né? Entre orar e não orar, sempre é melhor orar. Mas que tipo de oração estamos fazendo? Até em nossa oração, irmãos, nós podemos cometer erros. Por isso que o Senhor tem que tratar o nosso coração. Subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Na teoria, o fariseu deveria ser a pessoa correta, né? Conhecia a lei de Deus, tinha toda uma bagagem relacionada à vida espiritual, e o publicano é um pecador. O publicano é aquele que é corrupto, que rouba o dinheiro dos outros, que vive numa situação de ofender as pessoas, de ofender a Deus. Quem nós queremos ser? O fariseu ou o publicano? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Essa oração nem subiu aos céus, ficou ali, no próprio fariseu. Orava de si para si mesmo. Já fizeram esse tipo de oração? Uma oração para si mesmo. Às vezes, o orgulho e o senso de justiça próprio é tão forte que nossa oração nem está direcionada ao Senhor, está direcionada a nós mesmos. E o Senhor fala que ele orava da seguinte forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Um senso de superioridade. Obrigado, Senhor, porque não sou como os demais homens. Mas com que coração? Um coração de humildade ou um coração de orgulho? Vamos sentir a essência da oração deste fariseu. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Roubar, ser injusto é adulterar. São pecados. Então esse homem estava se comparando aos outros homens, dizendo que ele não roubava, ele não cometia injustiça e não adulterava. Nós vemos que na lei celestial do reino dos céus, o Senhor elevou o padrão do viver da igreja. Será que nós podemos dizer: eu nunca roubei? Nunca cometi injustiça? Nunca adulterei? Nós temos que considerar o nosso coração diante do Senhor. Nem ainda como este publicano. Ou seja, ele estava ali, vendo o publicano e se comparando ao publicano, dizendo: olha, eu não sou como esse aí. Agradecendo a Deus porque ele não é como esse aí. E ainda reforçava o seu procedimento
do seu senso de justiça, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, o problema não é cumprir os requisitos em relação a jejum, oração, o problema é a raiz do coração. É importante praticarmos o jejum, a oração, é importante não pecarmos. Nós temos a lei do Espírito da vida que nos libertou da lei do pecado e da morte. Nós não podemos viver em pecado, irmãos. Temos que ter um viver justo diante do Senhor. O Senhor chamou a cada um de nós para termos uma vida de santificação. Nós vamos ver daqui a pouco a oração do Pai Nosso. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de acordo com sua vontade. Deus nos libertou do pecado. Temos que tratar os nossos pecados e não podemos usar a justificativa que somos fracos para continuar no pecado. Não, irmãos, o sentimento não é esse. O sentimento é, se nós formos agraciados com a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, não podemos nos comparar com os outros nos achando superiores, irmãos. Porque Deus não veio para salvar os sãos, e sim os doentes. Esse é o coração de Deus. E tinha um outro homem, um publicano. Vamos agora entrar na essência do sentimento desse publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Irmãos, precisamos valorizar a obra de Cristo na cruz. Precisamos valorizar o sacrifício que Jesus teve por nós. Por isso que toda manhã de domingo nós temos a mesa do Senhor. Irmãos, eu não sei qual que é o significado da mesa do Senhor para a sua vida. Quando eu digo uma coisa, eu digo isso também para mim. O grande risco que nós corremos, muitas vezes, ao nos acostumar a reunir, e às vezes caímos naquele hábito de vir para as reuniões, é nós perdemos o apreço pela mesa do Senhor. E não sentirmos como antes o amor para com o Senhor, porque virou algo banal, ritualístico. Nós sabemos como é que vai ser, vamos cantar alguns hinos, depois alguns irmãos vão orar na mesa. Temos que todas as manhãs, irmãos, e todo domingo de manhã, renovar o nosso coração e sentir o apreço pela salvação do Senhor em nossa vida. Porque olha a condição do qual Deus nos salvou e olha a condição atual do qual Deus nos salva todos os dias, irmãos. O publicano não tinha nem coragem de olhar para os céus. Aquele versículo que fala que o Senhor abriu um novo e vivo caminho, foi porque estávamos tão longe de Deus que Deus não tinha nem como nos alcançar, a não ser por meio do seu Filho. Irmãos, temos que restaurar o nosso primeiro amor, nosso melhor amor para com o nosso Senhor. E perceber que nós somos apenas vasos que receberam a graça de Deus. Vasos que receberam a misericórdia de Deus. E é com esse sentimento que nós podemos ir para as ruas, podemos orar com as pessoas, de que somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Não temos nada de nós mesmos que pode salvar as pessoas, porque tudo que nós recebemos tem como fonte o próprio Senhor. Esse é o sentimento, irmãos, de que a obra é do Senhor, é do Espírito. Nós só somos usados pelo Espírito para alcançar as pessoas, para pregar o Evangelho. Esse é o princípio. E o publicano, ele batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele reconhecia a sua condição. Ele se sentia uma pessoa totalmente carente da presença de Deus. Ele precisava que o Senhor salvasse ele. E o Senhor diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. O importante, irmãos, é que nós desçamos justificados para a nossa casa. O fariseu, com todo o seu orgulho, com toda a sua arrogância de se considerar superior aos outros, não foi justificado. Esse publicano, que se considerava inferior, mas teve a ousadia de ir orar ao Senhor,
recebeu a salvação e desceu justificado para a sua casa. Irmãos, vamos ser justos diante de Deus com esse coração contrito, de arrependimento, de reconhecer de que nós precisamos do Senhor. Justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é o princípio, irmãos, de nós não julgarmos os outros, de nós nos submetermos ao Senhor, e Ele é um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de amor. Quando nós apreciamos a presença do Senhor dessa maneira, nós vamos amar as pessoas. Eu falei no começo da palavra sobre amar as pessoas, amar o Senhor. Quando estamos tão cheios de nós mesmos, não tem espaço para o amor de Deus, porque nós estamos amando a nós mesmos. Os irmãos entenderam? Se eu amo a mim mesmo, eu estou deixando de amar o Senhor. E quando fala sobre amar o próximo como a nós mesmos, esse amar a nós mesmos é num contexto de que nós amamos a nós mesmos com o amor de Deus, e não com o amor carnal, um amor egocêntrico. Porque se nós amamos a nós mesmos com o amor de Deus, nós não iremos permitir que a nossa vida esteja desconectado do Senhor. O verdadeiro amor vem de Deus, e esse amor é transmitido à minha vida de tal maneira que eu não tenho coragem de me afastar do Senhor. Porque eu sei que Deus me ama tanto que Ele não quer me deixar ficar independente dEle. Porque só Ele dá razão para a minha vida. Só Ele dá propósito para a minha existência. Só Ele me comissiona com algo para o qual eu fui criado, que é viver o reino dos céus. Que é viver na vida da igreja, sendo edificado junto com os irmãos, para preparar essa terra para o Senhor voltar. Essa é a visão do reino, irmãos. Nós vivemos em outra esfera, nós vivemos na esfera celestial. Nós vivemos reconciliando os homens a Deus, porque nós estamos impactados e tocados pelo amor de Deus, e nós amamos as pessoas, porque a gente não consegue ficar indiferente à condição das pessoas. Mas primeiro tem que ter o coração adequado, de nós amarmos o Senhor e amarmos as pessoas. Então, esse é um princípio importante, irmãos. Que o Senhor nos limpe de tudo aquilo que ainda está em nós relacionado à nossa justiça própria, acharmos que nós somos superiores aos outros. O Senhor quer que tenhamos esse coração contrito e humilde. É nesse contexto que nós podemos agora falar sobre a oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Vamos abrir em Mateus. Só um ponto a acrescentar. Quando nós vivemos para nós mesmos, a tendência é criarmos partidos na igreja. Criar os grupinhos, nos associar àqueles que pensam igual a gente. Irmãos, o Senhor quer derrubar tudo isso. O Senhor não quer nenhum tipo de partidarismo na igreja. O Senhor não quer nada que impeça a unidade e a unanimidade plena. Nós só conseguimos isso quando nós temos a experiência de quebrantamento, de saber que é o Senhor que governa. E aí nós abrimos mão, muitas vezes, da nossa maneira de pensar e agir por amor ao Senhor, por amor à igreja, e por amor aos irmãos, e por amor às pessoas. Já pensou se todos nós tivéssemos a nossa opinião implantada do jeito que nós achamos na igreja, o caos que seria? Irmãos, Deus estabeleceu uma direção na igreja, uma direção na sua obra. É por isso que vamos ter esse coração contrito de crer e obedecer ao Senhor que estabelece a sua direção na igreja. Isso também tem a ver com esse coração de reconhecer que tudo que nós temos é do Senhor. Isso é um princípio muito importante. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Nós temos um Pai, irmãos. Temos um Pai maravilhoso. Um Pai amoroso. Um Pai que cuida de nós. Ele é o Pai nosso. Ele está nos céus. Ou seja, a realidade em que o Pai vive é uma realidade superior.
Às vezes, quando estamos muito obsessivos, olhando só a nossa condição terrenal, nós temos que falar: Pai nosso que estás nos céus. Nos céus, o Pai consegue transmitir aquilo que Ele está vendo para nós sairmos dessa esfera terrenal. Essa mudança de plano, irmão. Nós temos que aprender a viver no plano celestial, porque nós temos um Pai celestial. O Pai celestial está olhando para nós. E o Pai precisa ter uma realidade em nossa vida, que é a santificação do seu nome. Irmãos, o único nome que salva é o nome do Senhor Jesus. E o Pai e o Filho são um. No nome de Deus, em Cristo, nós somos salvos. Nós somos salvos porque o nome do Senhor é um nome santo, é um nome que está separado acima de todo nome. Deus, em Cristo, é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É por isso que Satanás, quando se rebelou contra Deus, ele quis criar uma autoridade paralela para usurpar a autoridade de Deus. E nós, muitas vezes, nós nos aliamos a esse governo paralelo, querendo que nós reinemos. E toda vez que eu quero reinar, eu estou colocando o meu nome como o centro. Eu estou deixando de lado o nome do Senhor. Isso é algo grave, irmãos. Deus é santo, o seu nome tem que ser o primeiro nome na minha vida. Mais importante do que nosso nome é o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome, separado. Deus não é comum. Deus é único. E quando nós tocamos em Deus dessa maneira, tocamos no Pai dessa maneira, nós também passamos a ter uma vida diferente, irmãos. Nós não nos misturamos com as impurezas deste mundo, porque nós somos santificados. Quando nos deparamos com as tentações, porque nós sabemos que somos santos, nós sabemos que invocamos o nome do Senhor, nós já fugimos das tentações, que é o que nós falamos ontem sobre andar no Espírito, para não satisfazer as concupiscências da carne. A carne sempre vai querer nos arrastar para baixo, para esse governo paralelo que Satanás estabeleceu. Mas nós somos do governo celestial. Nós vivemos santificando o nome do Pai, santificando o nome de Deus, invocando o nome do Senhor todos os dias. E quando nós invocamos o nome do Senhor, essa realidade celestial toma conta da nossa vida. Nós passamos a ser diferentes. Nós passamos a governar também sobre as circunstâncias. Nós passamos a amar as pessoas. Passamos a pregar o evangelho. Passamos a praticar os encargos que o Senhor deu na palavra profética, porque nós estamos debaixo deste nome que é santo, que é separado e que tem um governo sobre a nossa vida. Uma vez que o nome do Senhor se torna a nossa referência, nós vivemos a vontade de Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O Senhor é o rei do reino dos céus. E nós almejamos pelo reino de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos céus, não tem problema, irmãos. Nos céus está tudo certo. Cristo foi exaltado, ele ascendeu e ele está à destra de Deus Pai. Cristo já fez tudo. A posição de Cristo é de vitória. Mas olha para o mistério da vontade de Deus, o mistério de Cristo que é cumprido na igreja. Mas na terra, o Senhor encarregou a sua igreja a comissão de conquistar na terra o que já é real nos céus. Olha só, irmãos. A vitória de Cristo já é certa, já ocorreu, mas na linha do tempo, ele comissionou a igreja para levar a cabo aqui na terra a vitória que ele já conquistou nos céus. Essa é a realidade do reino dos céus. Então hoje a igreja é a realidade do reino dos céus e nossa missão é o quê?
é cooperar com o Senhor para que possamos acelerar a volta do Senhor, para que haja a manifestação do reino do céu, ou seja, a concretização de tudo aquilo que o Senhor já cumpriu nos céus. Por isso, irmãos, na nossa vida terrenal ainda tem um certo nível de caos. Por isso que nós temos ainda tantas dificuldades de enfrentar situações, porque ainda estamos nesse processo de transformação. Ainda estamos nesse processo de tomar posse daquilo que Deus já deu para a sua igreja. Nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo transformados de glória em glória, não é de uma vez só. Muitas vezes, irmãos, eu vou confessar para vocês, a Bíblia fala para confessar uns aos outros, muitas vezes, quando eu estou muito atribulado, angustiado, quando eu vou dormir à noite, pensando no dia seguinte, eu falo, Senhor, o Senhor podia acelerar, né, e eu já pular diretamente para o reino, né, não ter que passar por todo esse sofrimento. Mas essa não é a vontade do Senhor, porque o Senhor nos concede as oportunidades nas tribulações para nós experimentarmos da vitória dele no meio dessas tribulações. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de vocês está passando por alguma experiência de transformação. E o Senhor sabe exatamente aquilo que Ele precisa tocar na sua vida para que você seja salvo. Aqui estou falando sobre a salvação da nossa alma. Aqui estou falando sobre o evangelho do reino, no aspecto de que o Senhor está nos transformando para nos tornarmos como Ele é. Individualmente, a questão da imagem de Cristo ser gravado no nosso interior, mas também como igreja, irmãos, o Senhor está edificando a sua igreja, o Senhor está tirando essas arestas, o Senhor está tirando essas pontas que às vezes machucam os irmãos, porque o Senhor quer formar a sua noiva, o seu corpo, o seu exército, o seu edifício, a sua lavoura. Tem tantas analogias sobre a igreja, mas o mais importante, irmãos, é que nós possamos aprender a cada dia mais a entender a vontade do Senhor. E o Senhor tem dito de maneira muito clara, por meio da palavra, qual é a vontade do Senhor. O Senhor tem pressa, Ele está chamando esses trabalhadores da 10ª hora para cooperar com Ele, para trazer o Senhor de volta, para estabelecer o reino dEle, o governo dEle sobre as pessoas. Então, se a tua vida está passando por um certo caos, por conflitos, dê glórias ao Senhor, porque é uma grande oportunidade do Senhor manifestar a sua vontade. Romanos 12 fala sobre 2 princípios que eu queria ressaltar. Primeiro é sobre a nossa vida de altar, a nossa vida de consagração, a nossa vida de entrega ao Senhor. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vejamos que é prático. Aqui fala nosso corpo, ou seja, nosso ser. E aqui, sendo prático, eu não estou falando que ficar apenas orando pelos irmãos está errado. Às vezes nós estamos impossibilitados de sair, de servir de maneira física. E tem alguns irmãos que realmente não têm condições, por saúde ou por restrições, de toda hora, né, se disponibilizar fisicamente para servir o Senhor. Mas aqui fala sobre apresentar nosso corpo. Ou seja, é nós consagrarmos o que nós somos, o que nós fazemos para o Senhor. É um sacrifício, irmãos. Todo mundo gosta de tranquilidade e paz. Quem gosta de trabalhar? Alguns, talvez. Mas o trabalho é necessário. A gente não vai, levanta cedo, pega ônibus, fica trabalhando o dia inteiro. É um sacrifício, porque a gente precisa colocar comida na mesa. Certo? Mas no aspecto espiritual, irmãos, esse sacrifício é voluntário. Porque nós reconhecemos que o Senhor fez tudo por nós, somos constrangidos pelo seu amor. Então, quando nos entregamos ao Senhor no altar,
voluntariamente. E aí nós experimentamos o quê? Que é santo e agradável. E é vivo. O Senhor não força ninguém a servir, irmãos. Quando nós falamos sobre venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por um lado, oremos por isso, por outro lado, eu preciso me entregar para cumprir a vontade de Deus. Eu preciso me entregar pelo reino, porque é muito teórico apenas orar, Senhor, que sua vontade seja feita, se eu não me entregar por isso. É muito bonito dizer, Senhor, que tua vontade seja feita, mas na minha vida não, Senhor. Na minha vida, deixa eu tocar do meu jeito, mas na vida do Nélio, faça a tua vontade, Senhor. Irmãos, não é assim. Quando nós nos entregamos ao Senhor e oramos, nós nos comprometemos como um sacrifício vivo, porque o Senhor foi o primeiro a se comprometer com você. Precisamos apreciar a obra do Senhor, irmãos. O Senhor não cobra de nós nada que Ele já não tenha experimentado. Essa é uma das grandes maravilhas da salvação do Senhor. O Senhor se compadece das nossas fraquezas. O Senhor não exige nada de você que Ele mesmo não tenha experimentado e Ele mesmo não tenha vencido. Vou falar de novo, de maneira diferente. A situação pelo qual você está passando hoje é algo que o Senhor entende e Ele já venceu essa situação. Dê oportunidade para Ele vencer em você. Essa é a autoridade do reino atuando em nossa vida. E cada um de nós, irmãos, tem algum ponto da nossa vida que nós não queremos que o Senhor toque. E cada um é diferente. Para algumas pessoas pode ser uma tremenda vergonha de entrar em contato com as pessoas para orar com elas, de apresentar um livro. Nesse ponto, o Senhor quer te tocar. Para outras pessoas, talvez você seja ativo demais. Você fala tanto que não deixa os irmãos que estão do teu lado funcionarem. Então, o Senhor vai te tocar. Dá oportunidade para ajudar os outros irmãos também a funcionarem, para que você não tome a posição delas e ofusque a função delas na igreja, porque você é proativo demais e quer fazer tudo. Então, o princípio é que tem que ter um sacrifício. Tem um altar em que Deus nos trata. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Na minha vida, na sua vida, o Senhor tem algo que Ele vai tocar, para que Ele troque a nossa autoridade pela autoridade dEle. E irmãos, e quando nós somos ajustados como corpo, a glória vai para o Senhor, porque a igreja é edificada e Deus vê a sua obra-prima e Ele fica contente porque estamos agindo como um só corpo. Esse exemplo do corpo é muito prático. É muito prático. Já falei no passado, quando você está meio no escuro na casa, e aí você está andando rápido, e você dá um chute na quina do armário, naquele dedinho do pé. Já experimentaram isso? Está dando... Pá! E aí, as suas duas mãos vão lá e massageiam aquele dedinho do pé. O corpo tem dedinho do pé que às vezes machuca contra a quina do armário. E você é a mão. Qual que é a tua atitude como mão? É bater naquele dedinho porque ele não teve o cuidado, né, de se desviar daquela quina? Não, irmãos. Vamos ser a mão que vai lá e acaricia esse membro para restaurar a função dele. Esse é o lado de nós ministrarmos cuidado aos irmãos. A questão do evangelho, de nós salvarmos as pessoas. Agora, vamos nos colocar no lugar desse dedinho. Quantas vezes nós não somos machucados também? E qual que é a nossa expectativa? Eu preciso ser cuidado. E aí vem o irmão, vou de novo usar o irmão Nélio, citar dois cenários. Aí estou passando por alguma dificuldade, aí o Nélio vem, pá, me dá um tapa na cara. Não literal, mas, ô irmão, o que está acontecendo? Você errou, irmão, que isso? A questão não é, às vezes eu realmente errei, mas se o Nélio for alguém que já foi tratado pelo Espírito, ele tem ternos afetos de misericórdia, ele vai chegar para mim e falar, irmão Davi, como é que você está, irmão? Ele vai
massagear o pezinho. E aí eu vou ser restaurado. Irmãos, nesses tempos finais, pela palavra que o Senhor nos tem dado, o Senhor está dando um equilíbrio maravilhoso, irmãos. A mesma importância que estamos dando para salvar as pessoas, para trazer para a igreja, também temos que dar para a rede de cuidado dos irmãos, para que nós possamos também aprender a sermos edificados juntos. E aí a vontade do Senhor se cumpre. Temos que ter esse aspecto de ganhar as pessoas, mas o aspecto também de cuidar das pessoas. Porque se na igreja também não houver um crescimento de edificação, também não vai ter a expressão do reino. O Senhor quer que o reino expresse por completo tudo aquilo que ele é, na igreja, por meio das pessoas. Então esse é um aspecto prático, irmãos, em relação a nós experimentarmos a vontade de Deus. Nós experimentarmos o reino de Deus. E aí, no versículo 2 de Romanos 12, diz que nós temos que renovar nossa mente, não nos conformar com este século. Esse século tem um padrão, tem um jeito. Nós não somos deste mundo, nós não somos deste século. Nós somos do reino de Deus. Nós somos do reino dos céus. E aí nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. O ideal da sua vontade não tem a ver com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós idealizamos algo em relação à igreja, em relação ao viver nosso. O Senhor é bondoso, é misericordioso, mas o Senhor vai nos introduzir na sua vontade. E às vezes passamos por experiências para quê? Para que experimentemos qual é a vontade do Senhor e não a nossa vontade. E a cruz opera e nós somos transformados porque a gente passa a compreender o coração de Deus. E no meio das situações, às vezes difíceis, nós vemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nas questões que nós vemos inicialmente com uma visão meramente terrenal, nós passamos a ver com uma visão celestial. Nós damos glórias ao Senhor, porque o Senhor é quem é honrado. E aí nós somos transformados. Irmãos, esse é o trabalhar do Espírito em nossa vida. Então, voltando para Mateus 6. Vamos obedecer ao Senhor em relação à vontade dEle. Isso é bênção para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá-nos hoje. Não nos preocupar com amanhã. Nos preocupar com hoje. Isso é uma grande luta também nossa, né? Ficamos angustiados pela manhã. Sabe, irmãos, às vezes na nossa vida, Deus não libera alguma bênção para nós porque nós não temos perdoado os outros. Os irmãos já consideraram isso? Às vezes as coisas estão meio travadas em nossa vida espiritual, porque por mais que nós estejamos orando, nós ainda estamos carregando mágoas em nosso coração e nós não perdoamos as dívidas que os outros têm para conosco. São as ofensas, são aquelas coisas que nos machucaram. Precisamos libertar perdão em nosso coração para que o Senhor possa nos tratar por completo. Isso também faz parte da visão, da edificação do corpo de Cristo. Sempre vai ter alguns problemas, sempre vai ter algumas ofensas, irmãos, mas o importante é tratar essas ofensas, tratar esses problemas. Até mesmo na realidade da mesa do Senhor, nós vemos a orientação em relação a não partirmos o pão se tiver alguma ofensa. Vamos tratar nosso coração. Vamos perdoar para que o Senhor nos perdoe. E aqui é interessante, né? Fala, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se eu não perdoar os meus devedores, como é que o Senhor vai me perdoar? Aquela parábola também, né? Aquele homem que foi perdoado de uma dívida enorme, mas depois ele não perdoou uma dívida pequena. O que aconteceu? Depois ele foi de novo capturado para que ele pudesse pagar a dívida grande dele. Irmãos, dívida tem a ver com amor. Quanto mais nos sentimos perdoados, mais nós amamos aquele que nos perdoou. Isso vale no aspecto vertical, em relação ao Senhor, mas também vale no aspecto horizontal. Vamos parar de ser mesquinhos, irmãos.
Vamos parar de nos apegar às nossas questões. Vamos perdoar as pessoas, vamos perdoar os irmãos. Viver em unanimidade, viver em unidade. O Senhor quer restaurar o primeiro amor em nossa vida. O Senhor quer restaurar a igreja Uberaba para que ela seja uma igreja viva, cheia de amor, cuidando das pessoas. Mas começa no meu coração. Irmãos, vamos deixar as coisas do passado para trás. Vamos parar de cultivar aquelas mágoas, sabe? Históricas. Não, naquela vez o irmão me falou, me machucou profundamente, ele nunca me pediu perdão. Perdoa ele, irmão. Às vezes ele nem tem a percepção que te ofendeu, e você que está carregando isso em seu coração. Sabe, uma das questões práticas é, às vezes você fala, não vou perdoar o irmão porque ele não veio pedir perdão. Perdoa ele mesmo assim, irmão. Deixa Deus cuidar do coração dele. Às vezes ele nem sabe que te ofendeu. Os irmãos já pensaram nisso? Às vezes você está profundamente ofendido por algo e o irmão nem sabe que te ofendeu, porque às vezes ele falou, né, sem uma percepção completa, mas você carregou no seu coração essa mágoa durante tanto tempo, você não está sendo liberto porque você está carregando essas mágoas, irmãos. Isso é muito sério. Vamos perdoar, não vamos julgar, e o Senhor vai abençoar, irmãos. E não nos deixe cair de tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, irmãos, o Senhor quer nos santificar, o Senhor quer nos lavar, o Senhor quer tratar nosso coração. O Senhor tem um caminho maravilhoso e glorioso para a sua igreja, para a igreja que anda no reino dos céus. O Senhor quer que nós sejamos aqueles irmãos e irmãs frutíferos que dão frutos. Mas a gente só pode dar frutos se estivermos vivendo e andando de acordo com o reino dos céus. Essa palavra da semana é uma palavra que mexe com o nosso coração. Porque para fazer algo para Deus, nós precisamos tratar quem nós somos diante de Deus. E não podemos ser que nem aqueles servos que fizeram muitas coisas, mas depois o Senhor falou que não conhecia eles. Podemos até pregar em nome do Senhor, podemos expulsar demônios, fazer muitas coisas em nome do Senhor, só que se nosso coração não for um coração alinhado à vontade do Senhor, nós não tivermos comunhão, tratando nossas questões, irmãos, aquele dia tem um risco de nós nos apresentarmos diante do Senhor com um currículo de muitas atividades. Mas o Senhor vai dizer, não te conheço não. Não te conheço não. O Senhor quer se revelar a nós, irmãos. Mas vamos buscar o Senhor. Nós temos uma oportunidade maravilhosa na vida da igreja para nós sermos transformados. E nós aprendemos a andar no reino dos céus. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, que abençoe a nossa semana. E cada um de nós possa praticar essa palavra que nós recebemos. E ser gratos ao Senhor pela palavra, a direção que Ele nos tem dado. E vamos levar isso para o nosso dia a dia, irmãos. Então, a partir de hoje à tarde, hoje à noite, a partir de amanhã, o que vai mudar em nossa vida? Que atitudes vão mudar? Que prática vai mudar? E nós podemos ouvir muitas palavras, mas se a gente não levar para a prática, continuamos sabendo de muita coisa. Mas a nossa vida não é transformada. E o Senhor quer urgentemente nos chamar para nós sermos esses trabalhadores, esses cooperadores que possam ser um com a sua vontade. Que o Senhor conceda graça a cada um de nós. Nos conceda o poder do Espírito para nós vivermos de acordo com a sua vontade. O Senhor abençoe a todos.